Estamos começando mais um episódio do Com Cocá ou Sem Cocá, Arqueologia das Memórias Ancestrais. E hoje nós temos uma convidada muito especial, mas antes de começar a conversar e apresentar a nossa convidada, eu queria trazer aqui uma reflexão de Daniel Munduruku a respeito da memória. Então, o Daniel faz uma reflexão, né, da memória que para a gente é muito importante, é muito cara, né? E ele vai falar o seguinte: a memória é ela que nos lembra que somos um fio na teia da vida, apenas um fio. Sem ele, porém, a teia desmorona. Lembrar isso é fundamental para dar sentido ao nosso estar no mundo, não como fio, mas como um fio. Ou seja, lembrar que somos um conjunto, uma sociedade, um grupo, uma unidade. Essa ideia impede que nos cerquemos da visão egocêntrica e ególatra nutrida pelo Ocidente. Ser alguém é sentir-se parte de algo que não nasceu. Nem vai morrer em mim mesmo. É uma teia que nasceu muito antes de mim e que deve permanecer para além da minha existência. Esse é o Daniel, que vai trazendo essa reflexão sobre a memória. E hoje nós estamos recebendo aqui a Inaê Cariri, a nossa Nalva, que é interessante, né? Porque nós já convidamos a Nalva já faz algum tempo para essa entrevista no podcast. E aí ontem a Nalva me liga desesperada, dizendo: o que é isso? O que é isso? Isso vai passar pro Brasil todo. Como é que é isso? E eu querendo entender, né? E a Nalva falando, não estou preparada, não estou preparada. Aí a gente foi conversando, a Nalva foi se acalmando, e aí eu fui entendendo também, né, que alguém falou para a Nalva que seria uma entrevista ao vivo, enfim, e ela estava nervosa e achando que, né, ela não daria conta. E aí, muito pelo contrário, né? A história da Nalva é uma história muito importante para nós, uma história importante, né? Que faz parte dessa memória, né? Que não encerra em nós mesmos, não encerra, né, naqueles e naquelas que vieram antes, e não vai encerrar naqueles e naquelas que virão depois. Mas essas nossas memórias, elas são fundamentais, porque nós temos a nossa memória. Ela não é registrada por escrito, ela é registrada, né, oralmente, né? Ela é passada de pessoa para pessoa. E agora a gente tem essa oportunidade, né, de estar aqui, Nalva, fazendo o registro das suas memórias, das nossas memórias, das suas que não são suas, mas que são nossas memórias, né? Então eu queria dizer para você que seja muito bem-vinda aqui no nosso videocast, que é um prazer para a gente ter você aqui. E aí, Nalva, então eu queria que você trouxesse para nós aqui as suas memórias. Primeira questão que eu quero que você coloque aqui para nós, Nalva, é: quem é Nalva? Quem é Inaê Cariri? Nalva Inaê Cariri sou eu, né? Essa que você está vendo aqui. Uma que tem passados dolorosos, que tem uma vida bem dolorosa. E como você mesmo falou, né? Passado esse que não vai ficar no passado, nem no nosso presente, vai ir para o nosso futuro, né? Com os nossos filhos, com os nossos netos, que a gente não vai estar mais aqui, né? Para ver eles tocar para frente a nossa luta, a nossa briga, mas que vai ter as nossas memórias, eles vão estar com o que aconteceu com a gente. A memória que eu tenho hoje, que você tem hoje nos nossos antepassados, a da gente vai estar com eles. E é isso aí. Sim, Nalva, e me fala uma coisa, Nalva, você é de que região, né? Você é ali pelo que eu sei, né, pelas nossas conversas, você é ali daquela região de Monteiro. Eu queria que você contasse um pouco, Nalva, a respeito disso, porque muitas vezes, né, a gente acha que a nossa memória, a nossa história não é importante, mas vai ajudando a gente a entender o que aconteceu, né? Então, vocês estavam ali naquela região, numa terra. A gente morava em Monteiro, né? Eu, minha mãe, meu pai, a minha família paterna, né? Que eram de Monteiro.
Meu pai era de Monteiro, aí conheceu minha mãe, que morava em Pernambuco, e se casaram e continuaram morando nas terras de um fazendeiro que plantava, que, né? E de repente eu era muito pequena, mas eu lembro quando a gente teve que sair no meio da noite, porque o fazendeiro disse que não tinha mais espaço para os meus pais morar na fazenda dele. Então a gente teve que sair no meio da noite para procurar um lugar para a gente ficar. E foi aí quando a gente foi para Pernambuco, para um interiorzinho que tem lá onde eu estive agora há pouco, porque lá morava a família da minha mãe. A gente foi para lá para ser acolhido, sem nada, sem ter de que viver, sem ter trabalho, sem ter nada. Fomos praticamente que expulsos dessas terras, porque o dono das terras achou que meu pai não tinha mais serventia para trabalhar na terra dele. Sim. E foi isso que aconteceu. Isso é uma coisa interessante, sabe, Nalva? Eu já ouvi muitos relatos, né, de indígenas, né, que falava algo que eu ouvi muito, principalmente no período que eu morei em São Paulo. Eles diziam, não, nós lá onde morávamos, Bahia, Pernambuco, Ceará, nós tínhamos muita terra, né? E o que é o engraçado, né? Que a gente vai pensando sobre, mas que terra é que as pessoas estão falando, né? Estão falando do seu território mesmo, sabe, Nalva? Porque muitos territórios, né, em um determinado momento da história, 1850 principalmente, com a lei de terras, né, eram os grandes proprietários que só eles podiam comprar terra, compravam terra e permitiam, né, e o Estado estimulava, permitia o aldeamento perto da fazenda, e esses aldeamentos, né, os indígenas era explorado, né, a sua mão de obra, né, trabalhava sem receber nada, né. E aí pode ser também o caso da sua família, não sei, porque também vai mudando esse tipo de acordo, né. E aí quando a gente ouve essa história, a gente fala, nossa, no meio da noite, né, como é que é isso? Por que no meio da noite, né, se era uma relação tranquila? Então, se no meio da noite é porque tinha outras questões aí, né, que a gente não vai descobrir tão facilmente, mas tinha, né. Mas, o Nalva, eu queria aqui fazer um mergulho maior na nossa ancestralidade, né. Você tinha a sua avó que foi pega no mato, né, como várias É, outras mulheres, né? é a minha bisavó, Sim, é a avó do meu pai, né? Que eu não gosto muito de tocar nessa história porque me dói. dói a todos nós. Nalva. Porque ouvi muitas vezes meu pai falar, a minha bisavó, a minha avó, ela que é, no caso era a avó do meu pai, e a minha bisavó, foi pega dentro de cachorro. Ela tinha um buraquinho no nariz, onde ela assoviava por esse buraquinho. E quando isso aconteceu, a única coisa que ela podia fazer era correr e assoviar. E eu fico imaginando que aquele assovio dela fosse um pedido de socorro. Mas quem estava ali para socorrer? Não tinha ninguém para socorrer porque provavelmente, né, naquela época, por tanta maldade, por tudo que os senhores de engenho, que as pessoas que se diziam donos das terras faziam, né, tinha muitos índios que tinham que se esconder em locas de pedra no meio do mato. E eu acho que não tinha ninguém para socorrer ela naquele momento, porque já estavam todos ou mortos ou escondidos, porque antigamente mulher não podia falar, mulher não tinha vez, mulher não tinha voz, mulher não tinha nada, não tinha direito de falar. É tanto que essa história eu via da boca do meu pai. E até então, 2 anos e meio atrás, eu não sabia que a minha mãe também era uma índia. Também não sabia que minha mãe era indígena, sabia só do meu pai, porque minha mãe nunca foi de falar muito, por medo, por já ter visto muitos mortos, os guerreiros mortos, a maioria mortos, e eles tinham que se esconder, né? E como diz, ela foi pega dentro de cachorro. Eu fico imaginando um ser humano ali, sem ter ninguém para socorrer, com um monte de gente, porque nessa época, né, os senhores de gente tinha muitas pessoas que trabalhavam para eles, tudo armado, correndo atrás, pegando, estrumando um cachorro, e aquela pessoa se vendo sozinha, sem ter ninguém para socorrer, né?
E eu me dói, porque eu sinto como se fosse hoje. Hoje a gente ainda tem alguém que possa nos socorrer. Porque se ela foi pega dentro de cachorro, se ela era uma índia, e meu pai nasceu e eu nasci, estamos aqui, foi o que aconteceu? Né? É como se fossem os abusos de hoje, né? E me dói muito. Me dói muito. Eu não gosto de ter essa lembrança porque eu sinto em mim a dor. Eu acho que boa parte de nós, né, Nalva, porque essas histórias, essa história que você falou, a gente vai ouvindo, né, nas nossas famílias, né? E muita gente conta essa história, né, como se fosse algo bonito, né? E não pensa muito, né, Nalva, quais são as consequências disso, né? De você estar na sua comunidade, né, e você ser tirado da sua comunidade, ser levado para um outro lugar com pessoas desconhecidas, né? E daí, né, várias questões, né, acabam acontecendo, né? Agora, tem uma coisa, sabe, Nalva, que se cruza as nossas histórias, porque alguns anos atrás, 2 anos, 3 anos atrás, eu tive uma conversa com a minha mãe, não é? Minha família materna, eu sempre tive mais relacionamento, né? E com a minha família materna, eu sabia a origem, minha avó sempre falou, né? Sempre tive felizmente, né, um contato longo com minha avó. Claro que tinha coisas que a gente na época não valorizava tanto como a gente entende hoje a importância, né? E aí conversando com a minha mãe sobre a família do meu pai, eu lembrei da minha avó, né? Quando a gente começa a fazer esse movimento, eu senti esse vazio. Aí eu perguntei para minha mãe da minha da minha avó materna, né? E as condições e se ela era indígena, né? E a minha mãe falou, olha, a família de seu pai é indígena, né? E até então eu só entendia que era a família da minha mãe também, entende? E aí veja só que coisa interessante, né, Nalva? Eu fui conversar aí o ano passado eu procurei uma irmã do meu pai e fui encontrar com ela em Pernambuco, né? E ela tá com 86 anos e foi ótimo, né? Ela, meu primo, meu tio, enfim. E na conversa que eu tive com ela, eu perguntei para ela sobre isso, sobre a avó paterna, né? E ela falou: "Não, a mãe era. Inclusive, olha só, inclusive eu tinha um registro". Eu falei: "Pô, a senhora tinha um registro que estava indígena lá". Aí eu falei: "Então, cadê, tia?". Aí ela falou: "Joguei fora tudo, era muito papel". Porque, né? É muito interessante isso, né, Nalva? Porque as nossas informações, ela tá mais na cabeça mesmo, né? É, Ela tá mais na cabeça do que escrito, né? Esse é um desafio. É por isso, inclusive, Nalva, que a gente está aqui conversando. Porque se a gente não falar sobre isso, né, sobre as suas vivências, né, sobre o que você sabe, do que aconteceu com a sua família, né, como é que a gente vai registrar isso? Quem é que vai saber que isso aconteceu? Quem é que vai saber, Nalva, que isso acontece com várias outras pessoas? é verdade, Percebe? é verdade. Essa é a grande questão, né? E aí eu queria perguntar para você, né? Quando é que porque a gente passa por um processo também de apagamento, de negação, né, Nalva? De negação porque a gente é forçado a negar muitas vezes, né? E quando é que você, né, começou a entender, né, que a sua identidade é indígena, né, diferente? Porque, Nalva, porque a gente precisa, né, com muita tranquilidade entender, né, que a gente teve um massacre em relação às nossas identidades, né? De que durante algum tempo, muito tempo, né, as mulheres indígenas eram forçadas a casar com homens brancos, entendeu? E isso, né, e outras ações foram feitas contra nós, né? E aí a gente, né, o indígena era tratado como quase um animal. E quem que quer ser animal, né?
Se bem que se bem que ser animal, né, algo também que é um vivente, né, que pode ser muito legal ser um animal, né? Mas a ideia que se tem do animal é uma outra ideia, né? Que ele é muito inferior e tudo mais. E nós, né, também somos tratados, né, durante muito tempo tratado com inferioridade. E aí a gente nega a nossa identidade. Muitas vezes a gente negou a nossa identidade. Durante muito tempo a gente negou. E aí eu queria saber de você, como é que foi esse processo? Desse caminho de volta. De dizer, olha, eu sou uma mulher indígena, né? Eu tive a minha identidade apagada, né? E eu quero fazer esse caminho de volta. Eu realmente, né, vim correr atrás, descobrir tudo isso aí de 8 a 9 anos atrás. Porque eu convivia com um rapaz tabajara que também não se identificava como tabajara. Mas aí eu convivi com ele 13 anos, inclusive tenho 3 filhos dele. E ele foi atrás primeiro, descobriu primeiro a identidade dele, indígena, como tabajara, e começou a frequentar lá a aldeia dos tabajaras, e queria sempre que eu fosse, mas eu sempre me recusava, né? Até que um dia eu decidi ir, ver com ele, se você vai ver como é a reunião, se você gostar você continua indo, se você não gostar você não vai mais, e me convenceu, né? Aí eu fui lá, né, fui acolhida, muito bem acolhida, né, pelos tabajaras durante 5 anos. Participava das reuniões, dos eventos, da luta com eles. E lá conheci uma moça, né, que é Cariri. E foi aí, comecei a falar de onde eu tinha nascido, onde eu tinha vindo. E fomos descobrindo. Aí depois conheci João, conheci Topázio. E fomos correndo atrás até chegar, né, a descobrir que eu não era uma tabajara, porque até então eu achava que eu era uma tabajara. Sim. Aí foi quando veio descobrir que eu não era uma tabajara, que eu era cariri. E depois de um tempo aí eu viajei, fui para Pernambuco, para onde eu fui criada, passei lá 2 anos e 6 meses, procurando saber tudo. Encontrei primas minhas irmãs, que também, né, elas não se identificam até hoje. Não querem. Sabe que são indígenas, Sim. mas não querem, talvez até por medo até hoje. Sim. E foi assim, né, que eu consegui Sim. descobrir a identidade indígena. Agora, é interessante, né? Porque, assim, acho que a gente vai tendo pontos, né? De contato. Porque, veja, muitas coisas aconteciam aqui nesse território, antes da invasão, que a gente não tem informação, ou tem, e isso é minimizado, né? Quando eu, descobri, né, essa história da família do meu pai, eu fui tentar descobrir também, né, de qual era a etnia da minha família paterna. E aí eu conversei com um antropólogo aqui da UFPB, que é o Estevão Paletó, e aí o Estevão falou de três aldeamentos, e um bem próximo da cidade do meu pai, bem próximo. Escada, Palmares, é bem próximo lá em Pernambuco, né? E aí, por proximidade, exclusão, eu fui mais verificar um aldeamento, né? Que é o aldeamento de Escada, que é bem próximo mesmo de Palmares, né? E aí eu fui ver quais eram os povos que estavam ali. E a gente vai mais ou menos tendo surpresas, né? Para mim não foi muito surpresa. Naquele aldeamento de Escada tinha os mariquitos, os tabajaras, os potiguara, os cariri e o chucuru. Percebe? Como pensar determinadas coisas também não são tão simples, né? Como muitas vezes são colocadas para a gente. Porque tem uma coisa que sempre colocam para a gente, assim, o que ficou um pouco que as pessoas aceitavam, de que os povos viviam em guerra entre si. E eu não acredito muito nisso.
eu acho que ter uma outra briga era normal, mas viver em guerra, eu não concordo muito com essa definição, sabe, Nalva? Não consigo compreender que essa definição, né, é uma definição final, né? Mas enfim, porque nós não somos simples. Você não é uma pessoa simples, né? Você tem um universo, você é um mundo, né? E muitas vezes é isso. Um mundo que invade a gente diz que a gente é simples. Por isso que nos tratam, né? Porque consideram um animal sem consciência, né? Sem inteligência. Então é uma coisa simples, né? Como se os animais não se organizassem de uma forma que muitas vezes a gente não compreende, né? E que outros grupos, como nós, né, se organizavam de diversas formas. Mas enfim, né? O que eu, para a gente ir pensando essa complexidade, né? Essa coisa que a gente não é simples, a gente é difícil, né? Eu queria que você falasse um pouco aí dessa sua relação com as religiões, com a religião evangélica, né? Porque, ó, vê só que coisa interessante, né? Essa religião, né? Que tem uma origem que ela nega a gente, certo? Ela nega a gente. Mas a gente, ao mesmo tempo, né, não pode dizer, né, que essa religião não está na vida do povo, de todo o povo que mora nesse território, né? Seja indígena, seja não indígena, enfim, né? Mas só que nesses últimos tempos, pessoas dessa religião se colocam de forma muito intolerante para quem tem expressão espiritual, religiosa diferente. E aí eu queria saber, né? É verdade. Como é que é esse negócio de uma olha. indígena, que depois a gente vai falar disso, mas juremeira, né? Numa religião que fica, né? Numa igreja, numa religião que muitas vezes discrimina a gente. Eu sei que a religião evangélica, ela discrimina a gente, né? Eu sei. Mas assim, eu me tornei evangélica, como vocês, juremeira, eu fui filha de santo, eu fui abacé no terreiro durante 20 anos. 20 anos. E depois então eu me converti e fui conhecer a igreja evangélica e gostei e me converti e fiquei na igreja evangélica. Mas assim, nunca permiti que a minha religião evangélica, né, interferisse na minha cultura. Ia ter, quando eu participava da aldeia dos Tabajaras, ia ter reunião, ia ter luta, o que fosse ter, que a gente precisasse se pintar. Eu chegava para o pastor, eu dizia, pastor Luiz, vai ter isso e isso na aldeia, e eu vou chegar aqui tal dia de culto pintada. Pintada. Aí ele dizia, tá certo, minha filha, é sua cultura. E sempre me dei bem. Às vezes, não todos, né? Às vezes, quando eu entrava na igreja, já tinha uns que faziam assim, sabe? Como se estivesse vendo um ser de outro planeta. Porque eu ia pintada. Eu ia pintada. E hoje eu estou pintada pouco, porque eu costumo pintar o braço todo, pintar a perna, pintar tudo. E eu chegava e entrava lá pintada. Mas eu não devo satisfações aos irmãos da igreja. A única satisfação que no momento eu senti era com o pastor. Isso eu já tinha conversado com ele, tudo bem. Eu sempre costumo dizer, ser evangélica nunca me impediu de fumar meu cachimbo e de dançar meu toré. É tanto que até hoje eu me pinto, eu danço toré e eu fumo cachimbo. Né? Que até queria pedir para pensar você para eu acender ele, que eu estou com vontade de fumar. Bora acender ele daqui a pouquinho. Tá certo, tá porque, bom. Não, é só pra gente... Porque eu queria também sentir esse cheirinho aí, que inspira a gente, né? Limpa e também nos orienta, nos conduz, né? Mas... E assim, sabe, voltando ao assunto da religião. Às vezes até quando era uma coisa mais estendida, sim, que eu ia participar lá na aldeia, eu avisava na igreja.
Olha, domingo eu não vou vir para o culto, porque eu tenho uma obrigação a fazer lá na aldeia. Às vezes era uma luta que precisava passar 2, 3 dias. E uma vez aconteceu das festividades da igreja ser na mesma época da festividade da aldeia. E qual foi a sua? Eu dei conta dos dois. Dei conta dos dois. Durante o dia eu estava na aldeia, cumprindo com as minhas obrigações da aldeia, e durante a noite eu vinha para o culto, que a igreja só abre à noite. E deu para dar conta dos dois. Nunca interferiu. É interessante, né? Também na minha família é uma diversidade, né? Tinha um tio também, né? Evangélico, né? E quando ele foi fazer 50 anos de casamento, fazer um recasamento, né? Ele chegou pro pastor mais novo e falou: "Ô, pastor, na minha família tem de tudo, né? Eu quero saber se o senhor vai fazer o meu casamento, né? Na minha família tem gente que tem religião, tem gente que não tem gente que é católico, tem gente que é do candomblé, né? Então eu quero música do mundão, eu quero, né, poder colocar bebidas diferentes no meu casamento. Se eu quiser fazer, faz. Se eu não quiser, eu procuro outro pastor. Ele, não, pastor, eu faço, né? Então é interessante, né? Porque a gente, mesmo sabendo, né, de toda a violência, né, que as religiões judaico-cristãs promoveram contra os povos indígenas, a gente quer algo que é importante nas religiões judaico-cristãs, que a partir de Cristo, que ele universaliza o amor, certo? Indiscriminadamente. É isso que a gente quer, entendeu? E aí é o que a gente vê, é uma violência contra nós, contra quem é diferente, praticado, né, por esses grupos, né? E aí eu não vou, tô brincando, Nalva, mas a gente vai voltar daqui a pouco, porque a gente trabalha com alguns blocos, né? Então daqui a pouco a gente volta com cocar ou sem cocar aqui com a Nalva, que disse que tava com a vergonha da gota de falar, agora ela não quer parar de falar. Vamos voltando aqui para o segundo bloco do Com Cocar ou Sem Cocar. Estamos aqui nessa prosa boa, importante, forte, né? Com o Inaê Cariri, que é a Nalva, que é uma das figuras que é referência aqui para os cariris, né? Da Paraíba, do Nordeste, porque ela tem uma importância grande, né? Que ela é uma das guardiãs da espiritualidade, né, dos cariris. Então isso é muito importante. E é interessante porque nós acabamos, né, o bloco anterior, conversando sobre essa relação da Nalva, né, com a religião evangélica. Ela é evangélica, mas ao mesmo tempo não nega as suas raízes, né, e tudo aquilo que traz, né, todos os elementos que traz, né, dessa ancestralidade, dessa identidade. E é interessante, a Nalva estava. Depois nós deu uma paradinha para tomar uma água, porque senão ninguém aguenta, né? Então, mesmo tendo água aqui, a gente, né, dá uma parada para tomar uma água. Aí a Nalva disse: e além de tudo, eu participava com as mulheres evangélicas e com as moaras. Eu era do grupo das mulheres evangélicas da igreja. Era do grupo das mulheres, das senhoras também, da aldeia, né? Eu era das moaras e do grupo de senhoras da igreja. Estava nos dois. Como vocês podem ver, né, a Nalva é uma figura múltipla, né? Mas é importante, né, Nalva? A gente acabou, né, falando dessa reflexão, né, que Cristo traz, né, para a humanidade, né, que é esse amor universal, né, amar as pessoas indistintamente, né? Cristo não falou, você tem que amar os brancos, não, ele disse, amai uns aos outros como eu vos amei. Então, negro, indígena, mulher, LGBT, qualquer grupos diferentes, diversos, né? Cristo não faz um recorte, é só esse aqui
que você tem... Realmente, Cristo não faz exceção de pessoas, né? Ele ama todos nós, não é isso? Como ele falou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, né? Exato. Então, eu creio que ele ama o católico, o evangélico, o indígena, o juremeiro, ele ama todos nós. Exatamente. Então, isso é importante, né? Porque a gente não pode negar também, né? A gente tem uma proposta aqui que é né, discutir essas memórias, trazer essas memórias, fortalecer as memórias nossas, as nossas memórias indígenas, mas a gente também não pode negar, né, que a gente tem uma diversidade, né? Que a gente está em diversos lugares, né? Então isso é importante, né, Nalva? E aí eu já queria aqui, né, dar um pulo, mas ainda continuando dentro dessa discussão, porque você é uma referência para os cariris, né, como guardiã da espiritualidade. Para você, como é que é isso, Nalva? É assim, né? Eu acho que é uma responsabilidade grande, como os meninos, né, eles me chamam de tronco velho, porque eu sou uma das mais velhas, né? Tem outras, mas até mais velhas do que eu, né? Mas eu estou aí no meio dos troncos velhos. E o que eu costumo dizer para eles é o seguinte, né? Que do jeito que o tronco velho, que os galhos precisa do tronco velho, o tronco velho também precisa dos galhos. Do jeito que eu tenho algo para ensinar para eles, eles têm muito a me ensinar. E é assim que eu vejo, né? Eu vejo uma responsabilidade muito grande, né, em ser uma guardiã da espiritualidade, mas também vejo neles também uma força, algo muito importante para mim. Sim. Porque tenho eles como os meus filhos e tenho orgulho de ser uma cariri e de ter os meninos e as meninas também como cariri. Eu costumo dizer para eles que eles são o meu orgulho. Sim. Isso é importante, né, Nalva? Porque a gente se liga, né? Ou, na verdade, perdão, a gente se religa, se reconecta, né? Porque nós somos parte de um todo, né? E esse todo vai passando por processos de mudança, se reconstitui, né? E se separa, mas e se junta em determinados momentos, né? Mas nós somos parte de um todo, nós somos água, nós somos sol, nós somos terra, nós somos árvore, nós somos absolutamente tudo, né? E nas relações humanas é a mesma coisa, né? A gente também, nós fazemos parte de um todo, né? Nós não somos sozinhos, né? Verdade. Nós somos parte. E aí essa referência que os meninos e as meninas cariris veem em você é por causa disso também, né? Mas também porque é importante, né? O que a gente está fazendo aqui, né? É o que vários grupos indígenas fazem, que através de você afirmar, compreender, né, o que aconteceu, né, e portanto afirmar, né, qual é o seu lugar, qual é o nosso lugar, sabe, Naldo? É por isso que as memórias e as histórias elas são muito importantes, né? Que inclusive a gente com a memória correta, né? O Ailton Krenak fala sobre isso, né? A gente não vai se deixar enganar. A gente não vai se deixar enganar, né? É por isso que, né, você tem essa importância, sabe, Nalva? E acho que você não pode esquecer. Agora eu queria que você falasse do fumo para você. Qual a importância do fumo? Porque aí tem um negócio aqui, né? Tem muita gente que vai ver, aí vai dizer, mas ele não deixou ela fumar. E aí eu vendo aqui, porque a gente tem um tempo, né? E aí o pessoal dizendo, olha, falta 3 minutos, aí não dava para você fumar, né? Aí a gente queria que você pudesse, né, ter um momento maior com o fumo, né? Porque o fumo não é só importante para você, mas é importante, né, para o conjunto dos povos indígenas. Dificilmente algum povo
não tem, né, o fumo como importância, né, na sua sociabilização, na sua espiritualidade. E aí eu queria que você falasse desse fumo aí, né? Para mim, né, eu não sei para os demais, mas para mim Sim. ele é importante por vários motivos, né? É importante porque eu gosto de sentir o cheiro, porque eu gosto de sentir o gosto. E porque quando a gente pega isso aqui, né, e a gente coloca aqui, e a gente firma aqui, a gente sabe o que vai acontecer. Você firmar um pensamento bom, positivo, traz lembrança, traz muita coisa. Porque está nas minhas raízes, está nos meus antepassados, na minha bisavó, na minha avó, na minha mãe, em mim está no sangue. E é muito importante por isso. É, isso mesmo. A gente, na minha família também é a mesma coisa. O fumo, o cachimbo, né? Sempre foi muito presente. Eu lembro muito do terreiro e o meu avô, minha avó cachimbando, né? Muito, né? Sempre. E eu sempre gostei do cheiro do cachimbo. E é interessante, né? Porque cigarro, eu nunca fumei, nunca gostei de cigarro, né? Há Mas quem, o cachimbo, né? há quem diga que não é verdade, né? Mas também me acalma. Se eu estiver muito nervosa, eu acendo meu cachimbo, começo a fumar e aquilo vai passando e eu fico calmo. Então, eu também tenho o meu cachimbo, né? E também tem essa relação, né? Com a memória, com a ancestralidade, com, né, o acalmar. O nosso fumo é diferente também, não é esse fumo que se utiliza em cigarros, né? E até em muitos cachimbos, né? Que se usam hoje, né? E tem a ver, né, Nalva, com essa nossa ancestralidade, tem a ver com a nossa afirmação, né, de quem nós somos, né. Ô, Nalva, a gente está aqui, né, infelizmente, né, daqui a pouco a gente, a gente vai ter que ir caminhando aí para o final, né? Falta um tempo ainda, mas caminhando para o final. Mas eu estou aqui olhando uma coisa que a gente pede, vocês já viram os outros episódios, a gente pede para as pessoas trazerem algo importante. Aí eu falei, Nalva, você traz algo importante? Você, não, mas o que, que eu devo trazer? Eu falei, não, aquilo que você considera importante para você. Aí você chegou aqui, eu nem tinha visto, né? Aí eu falei, e aí, Nalva, você trouxe? Trouxe algo pesado. Eu falei, ixi, Maria! E vou falar sobre, né? Então, eu sei que a gente vai ter um tempo tu explicando aí. Vai sim. Fala aí o que você trouxe. Olha, esse ferro aqui ele não é muito maneirinho não, só pega aí no peso dele pra tu ver. Eita, desse eu lembro. Ixi, Maria, eu acho que eu até me queimei com desse já. Pronto, tu tem noção, isso aqui, ó, era com um desse que a minha avó, a minha mãe, passava roupa. Que na época eles não falavam passar roupa, era engomar roupa. Por que engomar? Ainda lembro, era pequena, mas lembro quando minha mãe dizia assim, vá comprar tanto de farinha de araruta, que eu vou botar goma na roupa de fulana, que eram as pessoas lá que ela lavava roupa, né? Então ela lavava aquelas camisas bonitas, aquelas roupas, aqueles vestidos, botava naquela goma, botava para secar, e depois ainda tinha que molhar, ou passar um paninho molhado assim em cima, com esse ferro aqui, ó, que você abre ele aqui, coloca a brasa, umas pedrinhas de carvão. Isso é legal, né, Nova? Tá Porque tem muita gente que conhece, mas as novas gerações não Aí conhecem, fechava, né? Então, colocava, né? A brasa, geralmente, a brasa. essa brasa é feita no fogão a lenha. Isso. Se pegava aquela brasa, jogava aqui dentro, né? Pronto. Aí abria aqui atrás, ó, que tem esse, tá vendo aqui, ó? Sim. É pra abrir, ó. Isso aqui, passa a mão assim pra cá, ó. Pra deixar um buraquinho, pra que o vento entre e esquente mais. E as brasinhas não se apaguem. Sim. Aí hoje eu fico imaginando, né? O peso desse ferro. Eita gota. Quando ela passava aquela pilha de roupa dessa altura e mais várias ombreiras de camisa que tinha que ficar tudo impecável, sem nenhum vincozinho, como será que o bracinho dela ficava depois de ter? Eu cheguei a conheci, né? E brincava, inclusive. Me queimei brincando com esse danado, Aí né? é essa a importância que eu lembro dela com o paninho amarrado, minha mãe, com o paninho amarrado na cabeça, passando ali, ó. Até deixar todo impecável, sem nenhum vinco, sem nenhuma marquinha. Aí Sim. ele hoje é guardado.
Agora É uma lembrança. é interessante, né? Eu acho fantástico assim, né? Agora é interessante como um ferro que não é claro, porque aqui tem uma questão, né? Que era a gente vive numa sociedade machista, então quem passava as roupas eram as mulheres, né? Antes, né? Hoje é uma luta para nós homens fazer o trabalho doméstico. Nós temos que fazer esse trabalho doméstico aí que não pode colocar nas costas da mulher, né? Porque isso é o trabalho, né? Também, né? Pensando um pouco nisso, que as mulheres são exploradas sem receber absolutamente É nada. verdade. Entendeu? Sem receber absolutamente nada. Mas eu, pensando no ferro, pensando não mulher, e pensando que o homem também pode fazer isso, né? Eu achava que esse ferro aqui passava mais do que esses ferrinhos de hoje aí. Só o peso dele, meu filho, só o peso dele, quando fazia assim, a roupa já tava passando. Então eu achava sempre assim, toda vez que eu via esse ferro, porque eu fui vendo esses ferros, né? Que eram mais pesados, inclusive, né? Esses ferros que foram entrando, os elétricos, né? Era bem mais pesado, né? Por É. causa disso, né? E aí depois eles foram ficando levinho e tal, e, né, em vários momentos, né? Hoje moro sozinho, mas, né, em outros momentos também moro. Aí eu pegava esse ferro, quando eu passava a roupa, né? Hoje eu não passo mais não. Aí eu pegava esses ferros novos e aí eu ficava pensando nesse ferro aqui, eu ficava pensando, aí, ferro a brasa deve ser bom para passar a roupa. Mas, ô Nalva, tem alguma questão, né, que você considere importante, né, que a gente não conversou aqui, porque é isso, a gente estava falando, né, no fim do primeiro bloco, com 30 minutos é rápido, né? E uma hora também é a mesma coisa, né? E principalmente se a conversa é boa, ela é significativa, né? Então a gente vai esquecendo coisas também, né? E aí eu queria saber de você, assim, se tem algumas questões que você considera importante nesse processo, né, de luta pelo reconhecimento, pelo respeito das indígenas, dos indígenas, né? Então eu queria que você dissesse também, que você, né, ficasse à vontade aí em falar de algo que você considera importante. Eu acho assim, né, que o que seria muito importante para os indígenas e as indígenas é que a gente conseguisse um local para que a gente fizesse a nossa aldeia Cariri, onde a gente pudesse fazer as nossas coisas cariris, que a gente conseguisse isso aí com alguém, alguma autoridade, alguma pessoa, o presidente, o governador, quem quer que seja, né? Que fizesse isso, que entrasse na nossa luta, que entendesse a nossa luta e que nos ajudasse com isso aí, um lugar para que a gente construísse, né? Numa aldeia, as nossas casas, para que a gente fique aldeado. Porque hoje é muito fácil você correr atrás de algum benefício e alguém olhar para você e dizer assim, mas você não é aldeado, você é em contexto urbano. Então nos dê essa oportunidade, nos ajude para que a gente seja aldeado. E isso para mim é uma coisa muito importante. É que também abrisse mais vagas nas universidades para os indígenas, que hoje em dia já tem, mas ainda vejo muito preconceito, muita pouca coisa. Tá entendendo? E esses benefícios, muitas coisas que nós ainda hoje não temos. Sim. Ó, tem aqui uma pergunta aqui da produção. Tá vendo? A gente fica dando trela aí esses cabas ficam entrando aí no nosso podcast. Vamos lá, vai. Nalva participou de um filme muito importante, A Fluência, né, da nossa parente Yasmin Soares. E aí eu acho que o público também queria saber, porque já viu o Nalva na tela algumas vezes. Eita, queria saber como foi essa experiência. Que a danada é atriz, é? É o filme que fala sobre a hipersexualização das mulheres indígenas, fala desse não amor, né? As mulheres indígenas, Nalva estava lá falando sobre como foi essa sensação de muitas vezes ter o amor negado e ela perceber que é porque que também
era por causa dessa herança colonial de não se amar as mulheres femininas, as mulheres indígenas, né, e tal. Então acho que a gente queria saber aqui também como produção, a equipe técnica, mas também enquanto público, acho que seria legal matar essa curiosidade da gente, como foi participar desse filme, como foi essa reflexão enquanto mulher indígena e o amor. Participar do filme foi muito bom, eu gostei muito. É assim como sempre, né? Eu digo, não gosto de falar, tenho vergonha e tal. Mas gostei muito, gostei muito. Desculpa, meu não. E também tem isso, né? Eu não gosto muito de falar, mas quando começo não quero mais parar. Mas para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que para mim foi a primeira experiência, ou a segunda, mas eu amei, gostei demais. Mas o João colocou uma questão importante, né, Nalva? Como é que é esse lugar da mulher indígena, né? Porque a gente já tem muito acúmulo, né, da mulher negra, por exemplo, e esse sentimento, né, na sua relação com os homens, né? E esse amor próprio, né, das mulheres negras, né? Um sentimento muito grande de abandono no geral, né, que as mulheres sentem, né? Como foi pra você? Isso agora eu fiquei curioso. Como foi pra você? O problema que eu tenho com os homens é, não, eu lhe amo, mas você vai ficar aqui trancadinha, feito um pássaro na gaiola, ninguém vai poder lhe vir, ninguém vai poder lhe tocar, porque você é minha. Eu não sou uma propriedade. Eu não sou esse copo que você me compra e bota lá na prateleira e diz que ninguém pode tocar. Então é isso aí. Eu acho que isso é querer repetir o que já aconteceu bem lá atrás, mesmo nos dias de hoje, né? Querer uma propriedade e assim, já fui perseguida. Porque, assim, os homens em geral mesmo, a maioria, eles não respeitam a mulher, de jeito nenhum. E quando se trata de uma negra ainda é pior. Fui vaiada em escola, porque gostava de participar das coisas da escola. Mas e essa negra? Uma vez eu fui fazer um desfile de moda, fui vaiada. Um desfile de 7 de setembro, eu estava com a bandeira da Paraíba. O pessoal gritando, jogando as coisas, dizendo, onde é que vai Fiona? Tudo. Por quê? Se fosse uma branquinha, bonitinha, arrumadinha, ninguém ia fazer isso. Tá entendendo? E eu acho que, em geral, não respeitam negras, não respeitam índias, que são a mesma coisa. Né? Sim. Eu acho que é assim. É. Não tenho muitas experiências nesse, sabe? Porque... Sim. Então, isso é em decorrência mesmo, né? Desse filme que você fez, né? Que o João trouxe aí. E é algo importante, né? A gente tem pensado esse lugar do homem, né? Esse lugar do homem na relação com a mulher, né? E esse filme, né? É um filme que tem circulado bastante, que tem falado, né? Tem essa temática. E os homens também precisam fazer, né, um esforço, né? No geral, os homens no geral precisam fazer esse esforço. E para fazer esse esforço, os homens precisam ouvir as mulheres, né? Então, mas é muito difícil um homem querer parar para ouvir a mulher. Muito difícil. Muito difícil. Eles acham sempre que eles estão certos e que a mulher está sempre errada. Por mais que ela tente chegar para ele, conversar, olha, tá assim, você errou nisso, naquilo. Não, eu não errei, você é quem tá errada. Vou chegar agora uma história bem recentezinha, bem que aconteceu comigo, porque eu costumo dizer, a justiça para ser boa começa de casa. sim. Certo? Me relacionei com um rapaz agora há pouco, né? Morei com ele 2 anos. 2 anos. Mas ele era tão ciumento que eu não podia respirar antes da hora. Ele tinha que dizer o horário de eu respirar. Certo? Ah, não, isso aqui você não pode. Porque você é minha mulher. Posso sim, eu sou livre. Sou sua mulher, não sou sua propriedade. Tá entendendo? Aí quando eu falava, olha, o seu defeito é o seu ciúme, vamos conversar para você mudar um pouco, para que a gente seja feliz. Porque para mim, realmente, o defeito dele é o ciúme. Ele sempre se recusou, e então o que aconteceu? Eu disse, meu filho, você vai pro seu cantinho, eu fico no meu cantinho, acabou. O que foi que o ciúme dele levou a gente? A separação. Sim. Tá entendendo? Eu estava me sentindo sufocada, ele estava me sufocando, e eu não... Eu disse a ele, você não tem coração não, filho, você tem uma gaiola, viu? Eu não sou passarinho para ser presa, não. Eu quero ser livre. Ah, não, porque se você
for ser livre, você vai fazer, você vai acontecer, você vai me trair. Não vou. Eu sou uma mulher. Eu só quero me sentir livre para fazer o que eu gosto, para trabalhar, para conversar, para falar com as pessoas. Tá entendendo? Sim. Aí, é isso. Eu penso, Nalva, que é isso, né? Os problemas das mulheres na relação com os homens, né? É meio que geral, não é específico, né? Não é essa ou aquela mulher, né? Eu penso que as mulheres indígenas e as mulheres negras é pior, né? Mas as mulheres, a relação das mulheres com os homens, via de regra, né? Os homens têm uma relação machista. E é difícil para os homens pensar a respeito disso, né? Porque é pensar como o homem pensa o mundo há 6.000 anos, né? Que acha que que o mundo gira em torno de si. Não é nada, não é algo muito fácil, né? Assim, fora dessa nossa discussão tem um elemento, né? Eu vou só ilustrar. Tá passando agora em um stream uma série que chama Adolescência, né? Esta relação de violência do homem contra a mulher, né? Ela tem se agravado, né? E aí eu sei que de certa forma, né? Fugir um pouco do que a gente estava discutindo, mas ao mesmo tempo está dentro do tema, né? Que é discutir, né? A sua vivência, né? Que é essa sua memória, essa sua história como algo importante que pode, né, trazer reflexões, né? Além de afirmar, né, esse lugar da identidade, né, Cariri, da sua identidade, ela traz outras reflexões que são importantes, que diz respeito, né, às mulheres, né? Então, Nalva, eu queria, já encerrando aqui, né, a nossa conversa, né, agradecer muito você, né, por ter aceitado participar aqui conosco, né? Tá vindo, você viu que não era nenhum bicho papão, né? Então é isso, Nalva. Apesar da gente sair um pouco, né, dessa temática, da nossa temática, né? Mas o que é importante é a nossa conversa sobre essa luta, sobre sobre sua história, né? E aí eu queria já agradecer novamente, aí falar para você se despedir, falar, né, o que você sentiu dessa nossa conversa e qual é a mensagem que você deixa de luta daquelas que estão chegando, enfim, é isso. Eu gostei muito, sabe? Eu estava um pouco assustada, mas gostei da entrevista com você. Sim, não queria falar, né? Não queria falar, mas acabei gostando. E a mensagem que eu quero deixar para todos, né, e todas, é que nunca desista da luta, porque isso é muito importante, né? Que a gente sempre deixe material, história para que os nossos netos, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos continuem na luta, para que eles nunca desistam, para que a gente nunca seja esquecido, que a gente continue lutando, porque isso é muito importante, nunca desistir da luta. E é isso. Bom, Nalva, então queria agradecer muito, novamente agradecer você, e ainda bem que você rompeu, né, com a sua dificuldade de não querer falar, né, entender o que é uma entrevista, não é um negócio para o mundo todo, enfim, né, e é isso, Nalva, a gente ainda vai registrar muito as suas memórias, a sua história, né, que pra gente ela é muito importante. Então, a gente vai ficando por aqui, né? E esperando aí vocês no próximo episódio, que será também um episódio muito importante, especial, trazendo uma história, né? E essa memória que muitas e muitos de nós têm e que não têm a oportunidade de transmitir, né? É isso aí e até mais, minha gente.